Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira aqui de bancada, quero dar dicas para você cuidar da sua saúde de maneira geral. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida de quem está nos assistindo. Então, prepare-se e entre nesse universo do bem-estar. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com duas mulheres inspiradoras, a Kathleen Wiggers, maior artilheira aí da história do Santos, e com a médica Mariana Paiva, ginecologista, obstetra e que também trabalha com medicina funcional. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, poderosas. Do lado do artilheiro, olha agora o meu sarrafo subiu muito. Não, eu vou aprender tudo com você hoje, eu tô aqui pra aprender. Ela falou que trouxe uma listinha de perguntinhas já, porque isso aqui você tá achando que é um podcast, é uma consulta. É uma consulta. Só você não foi avisada, tá, amor? Só que é de graça, é de graça. Diferente hormonal, né? Tem vários perfis aqui, tá? Eu amo. Kathleen, você tá grávida, pra quem ainda não sabe, né? 3 meses de gravidez. E como é que tá a sua saúde? Você tá cuidando disso? Você se preparou para essa gravidez? Como é que foi? Não, na verdade, pegou de surpresa, né? Eu tava fazendo toda a temporada com o Santos, a pré-temporada, e no momento que ia começar a competição, aí eu descobri a gravidez. Mas, claro, eu fiquei super feliz, é um momento único, né? Que a mulher vive. Eu e meu marido, a gente tá super feliz com isso, mas tô tendo a rotina normal, tô treinando ainda normal com as meninas, fazendo o treino com elas, claro que não tô tendo contato, mas tô com a vida normal ainda para não ter essa mudança tão drástica assim na minha vida. Eu que jogo há mais de 20 anos, então pedi para eles para poder jogar, treinar e ter essa rotina normal ainda. São 15 só, né? 15 só no Santos. 15 só no Santos. Só no Santos, 15 anos. 15 anos. Nossa, começou maravilhoso. Novinha. 2007 eu vim pra cá e tô aqui desde então. Mariana, você trabalha com medicina preventiva, mas é obstetra, ginecologista, enfim. Muitas mulheres, quando ficam grávidas, têm exatamente essa dúvida. Será que eu posso continuar com as minhas atividades? Inclusive ela, né, que é uma atleta, é assim? Pode continuar? Depende de cada caso, né? Como ela falou, algumas adaptações foram necessárias, né? Hoje a gente sabe que o sedentarismo, ele é tão grave igual a um super treino, né? Um treino extenuante que também não é saudável, porque a grávida tem muito medo de treinar, mas o sedentarismo é tão prejudicial quanto. A gente está falando de uma atleta, né? Que tem um condicionamento, que tem uma performance, o corpo dela está adaptado. Então, a gente orienta a diminuir uns 30%, evitar muita explosão, ainda mais no primeiro trimestre, né? Mais bike, mas a questão é o atrito, a queda, tomar impacto, mais né? cuidado, é o que ela falou. Eu tô me segurando, eu não faço tanta explosão, tanto tiro, eu vou correndo ali, vou ajudando, até para não tomar uma bolada. Então, alguns cuidados tem que ter, mas é extremamente necessário até o exercício físico de uma maneira leve a moderada, é inclusive indicado, parabéns. Ela falou que ela tá 15, a neném já tá, o neném, né, já embrião já tá bombando. Né? Já tá agitado. Eu fui fazer o exame morfológico na segunda-feira e tava agitado. Eu falei, tá acostumado já a treinar, a fazer essa rotina, então é super normal. E é importante, viu? A gente fazer um preparo pré-gestacional, entendeu? Claro que às vezes a gente é pego desapercebido, mas hoje é muito importante esse preparo pré-gestacional, ter um olhar aí em todo um condicionamento daquele corpo, como é que ele está em relação às vitaminas. A gente minimiza muitos problemas ali gestacionais, né? A gente sabe que ter um aporte de ferritina bom, vitamina D, ácido fólico, são fundamentais ali, o ferro, né, para implantação. Então, ter bem essa organização, né? Tirar os alimentos inflamatórios para deixar esse corpo, o templo, o mais sagrado possível para chegar ao anjinho. É aquela coisa dos 1000 primeiros dias, Os né, 1000 do bebê. dias. Falam isso, inclusive, quando a mulher pretende engravidar, né? Quando ela tem a ideia de engravidar, já é bacana fazer essa mudança, até porque para preparar essas células, né? Exato. Quando o DNA é multiplicado, né? Hoje se fala muito justamente
nesse olhar, né? Dos 1000 dias. Então, toda a questão do DNA a gente não muda, porque é 50% de um, 50% do outro. Mas hoje a gente trabalha muito nessa questão da modulação epigenética, que é onde a gente consegue, às vezes, silenciar ou ativar, né? Um gatilho ali que ela já tem no DNA. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, tirar uma exposição excessiva a glúten, a agrotóxicos, a excesso, né, de açúcar, que isso pode, inclusive, já iniciar uma gestação, né? Já atrapalha uma diabetes quem não tá gestacional, gestante, né? Exatamente. Mas essa modulação epigenética é muito importante, por isso que se fala nesses 1000 dias, né? Em não deixar faltar nada para aquele embrião, tentar se expor o menos possível a esses disruptores endócrinos, né? Toda uma avaliação metabólica hormonal. Então, engloba todo o período gestacional e, inclusive, o período do nascimento. A gente se preocupa muito quando o bebê nasce, mas é muito importante esse olhar na gestação. Né? Uma coisa que eu acho interessante é que pela Kathleen ser uma atleta de alto rendimento, e toda atleta de alto rendimento conhece seu corpo como a palma da mão, porque você sabe quando você está, às vezes, mais propenso a uma lesão, né? Você sabe, às vezes, até na partida que você vai, se você tem que ter algum tipo de cautela perante alguma jogadora do time adversário. E eu acho interessante porque é um corpo novo dentro de um mesmo corpo, né? É um primeiro corpo de Kathleen gestante. Então, eu queria até te perguntar, assim, você que sempre teve teu corpo na palma da mão, porque é 15 anos só de Santos. Isso. Conhecendo tudo sobre lesões, limitações, tudo que você tem. O que você sentiu que essa nova Kathleen, com esse novo corpo, né? Essa primeira experiência, o que você sentiu de diferente no teu corpo? Primeiro, quando eu descobri, né? Eu sempre tive o corpo de atleta. Então, no momento que eu descobri, eu vi que eu tava com uma pancinha nova. Tava sentindo algo diferente. Famoso buchinho. Mulher sempre percebeu a barriga. O famoso buchinho. E foi um dos momentos que a gente percebeu que eu poderia estar grávida. Então, eu fui fazer o teste por conta disso. Eu tenho todo um trabalho nutricional, né? Do Santos ali, eles cuidam da minha alimentação, né? 2, 3 anos, tudo. E eu não tava conseguindo entender o porquê que eu tava com esse buchinho. Então, meu marido falou, a gente vai fazer o teste pra ver se... Não era doce, de fato. Não era doce, que eu tinha cortado, que eu tava em dieta. E eu não tava entendendo. Todo mundo olhando, falei, rapaz, ela tá comendo escondida. A comissão toda não entendendo por que eu tava. Conversaram com a nutricionista, tentando entender por que eu tava com esse buchinho. E aí, uma semana depois, eu descobri que eu tava grávida. Então, foi o gatilho pra gente descobrir. Mas, claro, hoje eu tava fazendo até a academia. E eu falei pra preparadora física, eu tô sentindo meio desequilíbrio. Eu não sei se é normal, né? Mas tá meio Mariana tonta, né? Um cansaço. Um cansaço a mais, eu sinto. Eu tenho um relógio que marca todos os meus batimentos. Todo treino, eu tenho um certo 150 que eu não posso passar. Então, é tudo calculado direitinho. Legal. E aí, eu falei pra ela, eu sinto que eu tô meio que desequilibrada. Ela falou, não, é normal, fica tranquila, que o seu corpo vai mudar e tá tudo mudando. Eu falei, não, então tá tranquilo. Se é normal, então tá tranquilo. Vai mudar tudo. O corpo, a rotina, o sono, né? Agora nunca mais vai voltar nada normal. Aproveita agora. Foi uma percepção até física, detalhe, né? Mas tem alguma que você possa recomendar pras mulheres, assim, que às vezes nem perceberam, né? A gente tava falando de casos de mulheres que sabem que estão grávidas com 5, 4, 6 meses até, principalmente quando joga, né? Sim. Mas tem coisas, assim, que você possa dar de dica de percepção? Mas o que ela falou é muito interessante, porque isso é pelo aumento da progesterona. Ela está na fase onde a progesterona está aumentando muito rápido e você tem realmente uma diminuição da testosterona. Então, um atleta que trabalha com alta performance, ela sente na hora essa questão física mesmo, do cansaço, que o corpo não está respondendo. Ela tenta acelerar, o carro parece que segura. E isso é pela progesterona. E essa percepção do edema cerebral, a gente perde um pouco o reflexo, que é isso que você sente, essa percepção que parece que está mais tonta, você é muito rápido de reflexo, você está acostumado assim, e aí você perde um pouco isso. Então, isso durante todo o período gestacional, por isso que grávida, às vezes no final, a gente até evita dirigir, porque é comum bater mais o carro, né? Porque fica com um edemazinho cerebral. A gente fala que toda grávida fica meio burra. Eu ia falar isso agora. É um negócio que falam, e é verdade? Então, é verdade. Assim, tem o seu... Vontade de fazer xixi toda hora.
Isso Você eu tô já, percebeu? isso eu já tô. Mas quando né? tiver maior, porque aí é uma pressão, É, né? maior que fica em ainda. cima da bexiga. É um parasitinha, né? É um pequeno parasita. É, e muda todo o corpo, né? Isso que ela falou. Eu senti realmente também cansaço, né? O sono. Isso, sono, assim, toda hora. Às vezes eu treino e falo, preciso ir pra casa dormir um pouco. Então, eles me liberam pra ir pra casa, eu durmo um pouquinho, só uma cochiladinha já me ajuda. Já basta. Não, essa história de não perceber que tá grávida com 6 meses, eu acho inacreditável. Porque pra mim foi muito evidente. Na primeira semana eu já vi tudo diferente, assim, porque muda muito o peito corpo, fica né? mais inchado. O peito. Talvez É, uma eu- autopercepção também, né? Sim, eu descobri, eu já tinha 6 semanas, mas a gente até achou que pudesse ser muito treino, overtraining, que eles mas chamam. no comecinho é normal. Isso, fadiga, no começo, isso, eu tava muito é. fadigada, a minha menstruação tava atrasada. Eu falei, não, deve ser overtraining, eu tava treinando muito. E aí meu marido falou, não é, é outra coisa. Aí foi quando a gente fez o teste, mas é isso que eu falei, eu tenho uma amiga minha que descobriu com 5 meses. Eu falei assim, então eu acho como? inacreditável. Eu falo, como é que pode, e às né? vezes é o que a gente E estava acontece conversando. mesmo. A gente estava conversando nos Acontece. bastidores. Nem esse buchinho tem. Entendeu? Não tem nem buchinho pra conversar. Aí como é que vai saber? Como descobre, Né? né? É que nessa primeira fase, a mulher fica com uma percepção de uma TPM. Então, a mama inchada, a barriga inchada. Então, ela fala, vai descer, vai descer. Acho que, que TPM, ela fica irritada, irritabilidade, sono. Fala, vai descer. É e aí, isso. a E menstruação não é. não desce. Daqui 9 meses vai descer outra coisa. desce. Dá uma aceleradinha aqui que é outro formato. E aí, é muito... É Mariana. um período muito mágico, né? É, maravilhoso. Eu acho também. Eu fui uma grávida velha, né? Eu fiquei grávida com É. 39 anos. Ah, velha. E eu Hoje acho que você foi tá na média. Foi a melhor fase, eu acho. Fica tudo bom, a pele, o cabelo, foi muito bom. Agora, Mariana, de maneira geral, lidar com os hormônios, você acha que é um dos principais desafios da vida da mulher? Você vê, nós estamos aqui em fases bem diferentes. E eu acho que todo mundo fala de hormônio, né? É um desafio, né? Porque o hormônio rege a mulher, né? Eu falo que até nossa fama de maluca é por causa dos hormônios, né? Porque tanto é que a gente... Histero, né? Vem de útero. E aí tem muito essa coisa do estigma da histeria. A mulher é histérica. Isso é uma coisa ancestral. Né? Então, a mulher era histérica. E eles sim achavam, por isso que histeria vem de histero, como eu falei, porque eles achavam que era uma movimentação que o útero fazia no corpo da mulher, tanto é que ela sangrava. Então, Perfeito. se tinha esse entendimento, ela sangrou porque o útero movimentou, e aí ela tinha essas mudanças comportamentais. Inclusive psiquiátricas. Então, antigamente, a mulher era até escondida. Ela não podia falar que ela estava em ciclo, porque Perfeito. senão ela era maluca. E, às vezes, até direcionavam para manicômio, dependendo do nível de TPM. Isso acontece muito por causa desse balé hormonal. E aí, são períodos, né? A puberdade, onde a mulher, ela muda muito a parte comportamental, a fase da gestação. Depois, a gente tem que enfrentar o climatério. E são momentos onde tem muita desregulação hormonal. Né? Tanto para cima, que nem agora. Você tá no auge dos teus hormônios, no pico máximo, e depois você vai enfrentar um puerpério. Então, a questão do puerpério não é só a privação do sono. Existe um rebaixamento químico absurdo dos hormônios. Eles estavam em 1000, eles vão para 0. E a mulher enfrenta o blues, que é super esperado, que é uma TPM muito intensa. Não é uma psicose, não é uma depressão puerperal, mas às vezes bom já pode preparar o levar, marido, mas né? você tem que se respeitar, né? Por isso que tem a se depressão organizar. pós-parto, né? Eu ia Mulheres perguntar, passam tanto por de isso. irritação químico. quanto de tristeza, os dois juntos? Os dois juntos, Os dois porque juntos. você rebaixa muito os hormônios, que é uma coisa que começa também a acontecer no climatério, né? Por que você está apontando para mim? Pra nós. Pra nós, aqui, ó. Porque a gente Que é muito sinalizado porque mesmo, né? começa pelo cérebro, E aí é uma né? coisa constante. Aí é pior. A do que no o pós-parto. brain fog, essa coisa mais Esquecimento. confusão mental, o excesso de barulho é uma coisa que Mas começa aí a essa incomodar, reposição hormonal, por zumbido no exemplo, tudo ouvido. isso tem solução? É o que Kathleen e eu estamos aqui ansiosas. Há uma luz no final do túnel, Hoje, que é o 2025, tratamento. hashtag. É isso, né? Não, isso, graças né? a Tem Deus solução. a medicina tem evoluído muito. Hoje a gente tem um nível de evidência Eu nem totalmente percebo a irritação de diferente. Cláudia. Cláudia é Uma maravilhosa. candura, disfarça bem, não Percebo, esse Quanto climatério aí. Ela me conheceu, agora já percebeu. Agora é assim, vai, a cada 7 dias, um dia. Pergunta pro meu Acho que a gente marido. pode fazer uma reunião de nós três, pra gente ver essa dosagem de repente. Tá tudo bem. Se tá tudo bem. Mas eu vou. Houve melhoras. não houve? Muito melhor. Tá vendo aí? Mas é isso, a gente não tem que normalizar, né? Às vezes uma TPM muito intensa,
um puerpério muito agressivo em termos de, Tá. né, de uma depressão muito grande, uma menopausa, não pode ser normalizado isso, né? Isso tem que ser olhado, acolhido e tratado, né? Porque tem muito essa coisa, entrar na menopausa é normal. E é isso, é assim mesmo, É né? fisiológico, claro, a gente está envelhecendo, só não vai entrar no climatério na menopausa quem não chegar na faixa etária dos 40, só que assim, não é normal você com 60 anos quebrar o osso e ter uma fratura ou ficar com as artérias todas rígidas, né? Que eu brinco que são as metástases da menopausa. Tem que ser tratado isso. Até porque a mulher hoje, de 50, 60, ela tem uma capacidade de trabalho, ela Nossa quer Senhora. Não é produzir. só capacidade, ela precisa também, ela quer né, Cláudia? produzir, É isso, então ela não é se isso. enxerga Não é como uma só quer, senhorinha, às vezes ela né? precisa. A gente estava falando, né? A Kathleen vai ter, né? O filho ou a filha, nós vamos descobrir em breve, ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Mas a perspectiva é de jogar pelo menos aí o quê? Mais uns 5, 10 anos que seja? Sim, daria. Teria rendimento para, né? Então, assim, de alto rendimento nós estamos falando. Sim, então, é com sim. 40 e poucos ainda tá super performando, né? Sim, tem muitas atletas que conseguem. Como eu falei, tem que cuidar do corpo também, né? Se você cuidou desde a sua vida profissional toda, cuidou do corpo, sempre se preparou bem, né? Comeu, se alimentou bem, você consegue jogar até uns 40 anos. Então, é isso, como eu falei, é isso que eu pretendo fazer, ter o filho e ainda continuar jogando. Se cuidar. Isso se é muito cuidar. lindo que ela falou, que é o que a gente fala em medicina funcional de estado de conservação e data de fabricação. Que legal. Porque hoje o que você menos leva em consideração é a data de fabricação. Né? Se ela tá bem, tá performando bem. Hoje você pega uma mulher de 40, em termos de massa muscular, massa óssea, é muito melhor às vezes do que uma paciente de 20. Nossa, eu ia E às falar vezes você isso, pega né? uma de 60, muito melhor do que uma de 40. Então isso é muito hoje relativo. É o que ela colocou, ela organiza muito a vida dela, a alimentação, os treinos, para ter o mínimo de lesão possível, né? Atleta não tem como, porque você leva aquele corpo a uma exigência máxima, mas para ela ter longevidade, né? Para ela focar no envelhecimento saudável. Então, A gente falou muito de corpo, né, de saúde física, e o esporte, né, principalmente o seu que é competitivo, exige muita pressão, né? Existe muita pressão. Como é que você faz para manter o equilíbrio? Olha, é bem difícil, a pressão é muito grande, assim. Eu faço trabalho psicológico, né, porque eu acho que isso é fundamental, acho que faz uns 5 anos, assim, mudou totalmente minha vida, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, porque a gente, querendo ou não, tá lidando com pressão, não só ali dentro do clube, mas tem a parte dos torcedores, Sim. tem a nossa família que tá longe também, né, minha família é de Santa Catarina, então eu não convivo com eles. Então, é muito difícil. Então, o que me ajudou muito foi esse trabalho psicológico. Minha psicóloga trabalha com esporte, é voltada ao esporte, então ela me ajudou muito a passar por todas essas etapas. Tanto agora, com essa nova etapa que eu tô passando, ela também tá me ajudando a superar isso também. Sim, é muita coisa, né? Muita Inclusive, informação. semana passada eu assisti uma palestra da Hortência, jogadora de basquete, e ela estava falando justamente isso, que além do treino, da preparação, ela falou que antes dos jogos ela pegava uma listinha e falava assim, não posso brigar com o técnico, não posso gritar, sabe assim, porque muita preparação, não só física, quanto emocional também, né? Sim, todo dia. E nos treinamentos a gente já lidar com isso. Você tá competindo. É competição o tempo todo. Você tá competindo com a sua colega de trabalho para poder jogar, para poder, né, tá no time titular. Aí tem um treinador que te cobra bastante, tem até a nutricionista que tá te cobrando alimentação, tudo. Então, de todo lado tem a pressão. Então, o atleta tem que saber lidar com essa pressão o tempo todo. Se não conseguir lidar com isso, é muito difícil, porque vai ter a pressão. Isso vai existir. Então, tem que saber a melhor forma para poder lidar com isso. Mariana, medicina integrativa, para as pessoas que não estão grávidas, de maneira geral, você consegue prevenir? Porque todo mundo fala hoje em dia em prevenção, diagnóstico precoce, né? Muitas pessoas falam em câncer. Prevenir o câncer, diagnosticar precocemente, que tem mais chance de cura. Agora, você consegue prevenir, fazendo esses exames todos, que eu sei que você pede para suas pacientes fazerem, prevenir uma doença cardíaca, um infarto, um diabetes,
mesmo uma doença genética, dá para fazer isso? Então, a gente só pode botar 20% de culpa na genética, porque os 80% a gente consegue, é aquilo que a gente estava falando dessa modulação epigenética. Então, minha mãe era obesa, então eu sou obesa, né? Então, isso é uma zona de conforto perigosíssima, porque a gente observa muito isso. A pessoa responsabiliza o DNA e acaba não assumindo uma autorresponsabilidade de entender que ela também está se colocando na condição. Claro que um câncer, né? Às vezes a gente é atropelado. Eu falo, a gente cuidar da nossa saúde não impede que a gente seja, às vezes, atropelado e tenha doença, né? Isso não é impossível. Igual assim, eu tô andando bonitinho com o carro na faixa, 40 por hora, tô na direita, tô com o cinto, tô fazendo a minha parte. Claro que se eu bater, eu vou bater diferente do que eu tiver totalmente displicente, né? A 300 por hora, furando todo mundo, furando o sinal. Então, é óbvio, né? Eu tô assumindo riscos maiores, mas quando você tem esse olhar para a saúde, a ideia é isso, andar na faixa, de segurança, com o carro devagar. Então, quando bate de uma maneira diferente. Olhar para a saúde, você fortalece muito até a maneira como você vai lidar com a doença. E nosso corpo é nosso templo, olha que coisa mais maravilhosa, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para garantir hoje uma longevidade, porque a gente vai viver muito e a gente precisa organizar o nosso corpo para ele conseguir chegar aos 100 com autonomia. Né? Com mente saudável, com corpo saudável. Ninguém quer viver até os 100, mas numa cama, arrastando, porque fraturou o fêmur, com 60 anos não consegue mais andar, ou teve um infarto e ficou completamente acamada, ou engatilhou um Alzheimer com 65 anos, onde a mulher às vezes nem tem neto ainda hoje. Então, não é admissível e a gente sabe que tem muitas estratégias, né, que a gente consegue driblar. Hoje tem testes genéticos, a questão do suporte nutricional é fundamental. É o que faz o nosso carro andar, é o combustível, né? Ninguém bota álcool no carro que funciona a gasolina. Agora, na gente, a gente coloca, né? A gente se entope de desgraça. A gente, bota gasolina, mas seu carro funciona a diesel, mas eu gosto mais de gasolina, acho gasolina mais cheirosinha. Não existe um negócio desse, né? Então, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade da atividade física. A gente não foi feito para ser sedentário. O sono, né? Talvez seja um dos pilares mais importantes, que é mais negligenciado. Esse excesso de tela, esse excesso de cobrança, a gente não foi feito para suportar isso. A gente está bombardeando muito o nosso corpo, né? Com tudo, né? Na cara, cirurgia, remédio, qualquer dorzinha de cabeça, a pessoa já quer recorrer a um analgésico, qualquer estresse já quer um antidepressivo, não consegue dormir, já quer um remédio para dormir, sem perguntar a causa. Por que eu não tô dormindo? É que dá mais trabalho, corpo não quer né? É que dá mais trabalho. O corpo, ele quer o quê? Essa questão do antidepressivo, do ansiolítico, enfim, é muito relativa, porque às vezes a pessoa toma a vida inteira, aí depois ela equilibra os hormônios e não precisa mais do remédio. Pronto. Né? E aí o corpo queria Rivotril, ou ele queria estrogênio, ou ele queria dormir, ou ele queria organizar todo um hiperaceleramento da tua mente, que não é normal, igual ela falou, esse excesso de cobrança. Ela precisa ter um suporte emocional, até porque a pior cobrança é a autocobrança, né? Então, saber organizar essa autocobrança, entender o que te pertence, o que não te pertence, é fundamental. É estresse atrás de estresse, né? Não é tomar um remédio que vai te entregar isso. Eu tava lendo uma matéria uma vez, aí você vai me dizer se é verídico ou não, né? Ela estava comentando que o nosso DNA, ele foi feito para durar 102 anos, né? Assim, uma estimativa. E que a gente não passa, às vezes, nem dos 80. Né? Então, uma das dicas que você deu lógico, higiene do sono, ter um ciclo, né? De sono regulado, alimentação, o que mais pra gente durar mais, né? Poder aproveitar mais com qualidade, né? A gente fala muito hoje das mitocôndrias, né? Que são as organelas das células responsáveis por geração de energia, né? Cuidar dos telômeros, que é justamente a porção final do DNA. Imagina que o DNA é um cadarço. Tá. O telômero, sabe aquele finalzinho do cadarço? Que a gente tem aquele durequezinho lá, que fica mais durinho? Então, imagina que aquilo é um telômero, né? O telômero é aquela porção final que protege o DNA, porque a gente está o tempo todo. Eu preciso fazer a expressão ali do que eu quero funcionar, então ele se abre e ele se fecha. Então, esse processo, né, chama metilação, que é justamente essa ação do DNA de se proteger, esse telômero, com o tempo ele vai encurtando e aí você fica com o seu DNA exposto. Então, imagina que você vai perdendo aquele restinho do plastiquinho, o que vai acontecendo com... Esgarça. Ele vai esgarçando, fica todo espanado, então isso vai deixando o nosso DNA mais exposto. Então,
o sono, a alimentação, né? A gente tem ativos que são muito conhecidos, que ajudam nos telômeros, por exemplo, o resveratrol, que é bem conhecido, né? Que tem no vinho, mas o álcool não. O álcool, ele acaba com o telômero. Então, cuidar das mitocôndrias, procurar organizar essa questão nutricional para trazer um aporte bem grande de nutrientes. Não é suplemento, é nutrientes. O suplemento é para quando precisa suplementar, né? Então, isso ajuda muito a proteger o nosso DNA e fazer ele durar mais. O segredo está nos telômeros. Tem até um livro, ganhou o prêmio Nobel. Esse desvendamento dos telômeros. Tardiar esse encurtamento, você quer dizer, né? Então, todos os meus hábitos compõem esse tardiamento desse... Como é que é? Telômero, essa porção final do DNA. Perfeito. Quanto menos ela encurtar, melhor. Então, o câncer é uma célula que tem um telômero para sempre, que não imortal, digamos assim. Tanto é que é uma célula que não morre, né? Ela vai se proliferando, tem uma velocidade de mitose absurda, que aí vai formando aquelas massas tumorais, né? A meta é não esgarçar o DNA. A meta é não esgarçar o DNA. Perfeito. Entendemos tudo agora. Então já fica a dica. Tem uma dieta quando nós estivermos com 98, mais ou menos, a gente vai lembrar disso também. Vamos lembrar e falar, eu lembro de Mariana falando sobre isso. O negócio é focar nesse bebezinho, entendeu? Que é um carro 0 quilômetro. É o futuro. É verdade, tem que cuidar desde agora. Como é que você cuida da sua alimentação? Isso daí, atleta já cuida bem. Você dá umas derrapadas ou você é super organizada com a sua dieta? Olha, eu sempre fui muito organizada. A nutricionista sempre passa tudo que eu posso comer, né? Todos os dias, café da manhã, almoço, janta. Então, eu tenho tudo certinho. Mas, às vezes, ela deixa eu comer um docinho. Ela fala, não, você perdeu muito nos treinamentos. Então, ela sempre libera um docinho. Mas ela fala, não exagera que isso não faz bem, né? Então, não posso exagerar. Agora que eu tô grávida, eu achei que eu poderia liberar o doce, né? Eu falei, ai, que bom, porque eu sempre fui muito... Chegou minha hora, chegou meu momento, agora eu vou poder comer. Agora eu se consagro. Aí, na primeira consulta com a minha obstetra, ela falou, não, você não pode comer doce, você tem que cortar o doce. E ela já tá também pensando no meu pós-bebê, assim, né? Pensando no meu retorno ser mais rápido, né? Tipo, ela não tá pensando assim, não, você pode comer durante toda a gravidez e tal. Não, ela tá pensando em eu retornar o mais rápido possível depois de ter o bebê, para eu poder já estar logo nos gramados. Então, eu tive que cortar todo o doce possível. Caraca. Mas eu também não tô conseguindo. Eu falo que esse período eu tô sentindo muita falta de salgado, coisa salgada. Eu quero comer tudo que tem de salgado. Doce não tá me descendo muito. Então, o bebê me ajudou também. Deve ser menino, hein? Deve ser menino. Olha lá, eu ia só levantar essa aqui. Você vota em menino, Mari? Menino. Eu tô... Vamos apostar. Eu acho que é isso, porque vai sair logo, vai fazer tem um evento aí de anúncio. Revelação. Tá? Então eu vou votar em menino também, tá? Desculpa. Qual que é o seu voto, Pam? Eu não sei. Não quer doce, gente? Não quer doce, não quer doce. Não sei, então. Porque se não quer comer chocolate, né? Eu só não vou poder falar sexta-feira. Não, a gente vai ficar aguardando aí. Sexta-feira temos um resultado, certo? Sexta agora já? Nós vamos saber se a gente divulga. Quem quiser saber, escreve. É isso. 3 votos pra menino, tá? Menino não tem problema. Eu apostei com o pessoal do time lá. Eu falei, quem perdesse me pagaria uma fralda. Eu falei, já, então... eu já vou colocar na conta. Eu acho que ajuda muito. Mariana, todo mundo precisa suplementar de alguma forma? Não, né? Todo mundo precisa suplementar. Não. Se você tem que nem uma coerência nutricional, que é muito difícil a gente ter... assim, ninguém põe na régua ali. Tô comendo 500 miligramas de magnésio, já comi 20 miligramas de zinco hoje, né? Acaba sendo mais intuitiva a alimentação. Atletas, a Nutri, ela tem programas, né? Por isso que serve a nutricionista. Ela faz todo um aporte calórico, de gasto basal, de quanto que ela precisa de proteína para performar melhor, carboidrato, para não ser nem de mais e nem de menos. Porque às vezes a pessoa tem medo de comer, isso também é um erro absurdo. Primeiro que o metabolismo hiberna. Então, até para emagrecer, às vezes você precisa comer. Ou então faz uma sobrecarga absurda, né? Que chama síndrome REDS, que é a síndrome da mulher atleta, que é quando você não tem uma correção
do aporte calórico com a demanda. E ela entra aí ela começa a cair muito o percentual de gordura, principalmente de mulheres. Isso começa a impactar na fertilidade, na massa óssea dela, né? Ela fica com níveis estrogênicos tão baixos, porque ela não tem gordura corporal para fabricar hormônios. Aí voltando pro hormônio, a gente é hormônio, gente. Mas assim, ela não tem aporte, né, de colesterol para formar hormônios, ela fica hipoestrogênica, isso compromete massa óssea, compromete rendimento, compromete performance, compromete recuperação muscular. Então, assim, é muito importante regular. Então, acaba que é muito difícil você ter hoje uma pessoa que se alimente 100% bem, né? Que tenha todos os nutrientes. Então, a gente acaba recorrendo muito à suplementação, porque, assim, eu preciso que você coma 300 miligramas de proteína. Mari, eu não consigo. Aí você apela para uma proteína em pó, que é mais fácil, mas você bateu a sua meta proteica sem agregar, às vezes, tanta caloria. Então, para uma pessoa sarcopênica, você pode usar como um recurso. Uma pessoa no climatério, principalmente depois dos 60 anos, a gente sabe que a gente perde a nossa capacidade absortiva do intestino. Ele vai diminuindo as velocidades. Isso acaba comprometendo muito a absorção de proteína, de complexo B. Algumas pessoas têm o DNA, que também já tem um problema ali na absorção. Existem testes genéticos que a gente faz hoje para avaliar o teu metabolismo. Você chegou a fazer? Atleta normalmente costuma fazer. Tem nutrição baseada no teu DNA. Por exemplo, eu posso ter uma mutação do ácido fólico, eu não absorvo bem ácido fólico. Por exemplo, eu não absorvo bem vitamina D. Eu tomava uma dose super alta de vitamina D oral e a minha vitamina D não subia de jeito nenhum, né? Porque eu tenho polimorfismo, ou seja, eu tenho mutações na absorção da vitamina D. Então, para mim, só funciona injetável. Não teria jeito, né? Então, assim, é do meu DNA, eu não absorvo bem vitamina D. Então, até isso hoje a gente tem para entender quem precisa suplementar, né? Se é bariátrico. Muito bom. Suplemento é isso, é suplemento. A gente tem que tomar cuidado também, que hoje está virando outra indústria. Exato. Se critica muito a indústria do medicamento, né? Mas também está virando... Não virar o protagonismo. É suplemento. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Nada substitui você comer comida de verdade, né? Cada caso é um caso. É um caso. O ser humano é muito individual. É isso. A gente já tá chegando no fim. Você, a última perguntinha. Que rápido. Para as meninas, né? Até crianças, né? Que hoje querem jogar bola, querem seguir a sua carreira. Quais as dicas que você dá? Olha, primeiro sonhar em ser atleta. Eu sonhei quando eu morava lá na minha cidade. E busquei o sonho, né? E corri atrás. E vai ter muitos obstáculos, muita coisa que vai surgir, vai tentar te fazer desistir. Mas se você quer um sonho, quer correr atrás, quer ser atleta profissional, é ir em busca e não desistir nunca. É isso. Chegamos ao fim, Cláudia? Chegamos ao fim desse chegou episódio. Nem perto as perguntas. Não, eu listei 72, consegui aproveitar 3. Ela mostrou uma É assim mesmo. Eu estou feliz. De 72, duas saíram, tá? Fiquei feliz por isso. E isso é normal. Isso quando você faz assim, você chega aqui e pergunta outra. Exato, mudou tudo. Já lembrei dos 102 anos. Já fui longe, Mas é isso. Agradecer, assim, só vou deixar um convite, que é que vocês, né, que estão ouvindo, esse episódio chega ao fim, mas o nosso convite é para que você fique bem juntinho na gente, todo domingo, não é, Clau? Episódios novos, episódios maravilhosos como esses, né? Engrandecedores. Então, nosso convite é: se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal no Spotify, que nós somos chiques, sim, tá? Então, estão disponíveis já. Sigam, curtam, acompanhem, porque todo domingo vai ter conteúdo de primeira. No site da Tribuna também. Perfeito. Todo mundo que está nos assistindo, se inscrevam nos nossos canais. Muito obrigada pela presença de vocês. É isso, foi ótimo. Eu que agradeço, foi ótimo, aprendi muito e... Fiquei bem! Fiquei muito bem! Muito bem! Muito bom. Obrigada pela audiência e até a próxima. Foi ótimo! Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.